Olá, meu nome é Lucas e essa aula é uma introdução ao curso de Mecânica dos Solos. Para começar, vamos ver a interação entre a mecânica dos solos e a engenharia civil. Qualquer obra que nós formos fazer, ela vai se assentar sobre o solo. Então, o comportamento do solo deve ser considerado no dimensionamento da obra. Ou seja, ao construir, por exemplo, um prédio sob argila ou sob areia, o comportamento do solo vai influenciar no dimensionamento do prédio, principalmente nas fundações. A mecânica dos solos ela estuda o solo sob diferentes condições e solicitações. Então ocorre uma analogia com a resistência dos materiais. Porém, isso acontece em uma primeira camada, pois a resistência dos materiais básica considera o material contínuo, ou seja, o solo, que é um material descontínuo, haja vista uma areia, não está na hipótese da resistência dos materiais básicos, como o concreto e o aço estão. Então, a mecânica dos solos ela chama a atenção de diversos cientistas ao longo da história, como o físico Coulomb, como o engenheiro mecânico Terzaghi. O Terzaghi, por sinal, é considerado o pai da mecânica dos solos. Então, o que acontece? Ele está para a mecânica dos solos como Newton está para a física, porque ele deu um tratamento mais científico à mecânica dos solos e postulou algumas leis através de certos experimentos. Então, nós vamos estudar isso a fundo quando nós formos ver a parte do princípio das tensões efetivas de Terzaghi. Então, a mecânica dos solos influencia nas fundações, no aterro, em obras de encosta, barragens, escavações e muitas outras aplicações. Então, fundações, nós temos as fundações superficiais, como por exemplo sapatas, e fundações profundas, como estacas. Nós temos aterros, como um aterro de conquista à esquerda e um aterro executado sobre geogrelha na direita. Nós temos encostas em Angra dos Reis, que ocorreu uma ruptura, e uma encosta em Marte, que também teve uma ruptura. A mecânica dos solos está presente em vários contextos, como por exemplo as barragens, que é o principal pavão na sala da geotecnia. Pois as rupturas que ocorreram no Brasil, como Mariana e Brumadinho, não são rupturas que ocorrem somente no Brasil, não é um fenômeno brasileiro. Ela acontece ao redor do mundo, como por exemplo Israel, China, Canadá. Então, barragem de rejeito vem sofrendo rupturas ao redor do mundo. Então, é um problema global. Óbvio que o Brasil sofreu muito, porque foram duas rupturas, uma muito próximo da outra, e que teve um dano à vida e ao meio ambiente muito forte. Mas isso acontece ao redor do mundo. Nós também temos escavações, que são importantes para construir subsolos. Ou seja, se você quer construir um edifício que possua garagem em subsolo, muito provavelmente você vai ter que passar por um processo de escavação. E túneis, como por exemplo, esse é o túnel Marcelo de Alencar, no Rio de Janeiro, que ele passa uma parte em solo e uma parte em rocha. E em grandes centros, como por exemplo o próprio Rio, você tem todas essas obras acontecendo, uma muito próximo da outra. Ou seja, você tem um túnel, na superfície você vai ter um aterro que vai se construir um prédio com as fundações muito próximo do túnel. E essa interação ela é muito complexa. Então a gente precisa ter muito cuidado ao estudar, pois uma fundação do lado de um túnel
do lado de uma escavação, pode gerar patologias na obra. E o solo? O que é o solo propriamente dito, que é o objeto base do nosso estudo ao longo desse curso? Para o engenheiro, significa uma porção de fragmentos minerais não cimentados e mal ajustados, de variados tamanhos, forma e composição, com uma porcentagem apreciável de vazios que se interconectam. Então, à direita nós temos um solo que eu mesmo retirei da formação Barreiras em Macaé. É o mesmo solo e eu separei os grãos por cor. Ou seja, um solo ele tem essa heterogeneidade. E quais são os constituintes do solo? São basicamente óxidos. São 11 óxidos que constituem 99% do peso das rochas existentes na crosta terrestre, passando por alumínio, silício, cálcio, sódio, ferro, o ferro combinado com oxigênio de outra forma, magnésio, potássio, hidrogênio, óxido de hidrogênio ali, né, uma água, né, H2O, também está contabilizado, titânio e fósforo. E o solo pode ser dividido em 4 grandes grupos. O primeiro grupo é o grupo do quartzo e feldspato. O segundo grupo são os grupos dos silicatos. O terceiro grupo é o grupo das micas. E o quarto grupo são dos minerais argílicos. Cada grupo desse ele é reunido por certas características. Por exemplo, os minerais argílicos tendem a gerar materiais muito finos, como argila, pelo próprio nome, né? Que pode acontecer de ter grandes deslocamentos, gerar grandes recalques, ou seja, ter patologia em obras. As micas, por exemplo, podem gerar planos de fraqueza. Ou seja, cada mineral desse pode ter um benefício e um malefício. Por isso que a gente precisa estudar. Então, nós encerramos aqui a primeira parte da primeira aula de mecânica dos solos.